Salve, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Estou começando aqui hoje um formato de conteúdo diferente, onde a gente abre espaço para muitas histórias legais, muitas curiosidades, causos engraçados, mas sem perder aquela vontade de motivar, de estimular, né? De dizer um vamos que vamos, e que apesar de tudo a vida é uma dádiva e que vale a pena a gente aproveitar os bons e os maus momentos, porque sempre tem um aprendizado, não é mesmo? O escritor Eduardo Galeano tem uma frase fantástica que diz: nós somos aquilo que fazemos, mas, sobretudo, o que fazemos para transformar aquilo que somos. Legal, né? E hoje eu queria abrir com uma pergunta para vocês. E a pergunta é: você sabe de onde eu venho? Todos os povos nesse planeta têm uma característica, né, que se define de acordo com os seus costumes, sua identidade, os contratos sociais, etc. E eu fico pensando, qual é a nossa natureza? Qual é a identidade do brasileiro aos olhos do mundo? Pensa um pouco sobre isso. Um povo alegre, cordial, mas não muito confiável, né? Nós somos uma mistura de raças, de cores, cheiros, sabores, com uma capacidade criativa infinda, uma riqueza cultural, histórica e que, ao mesmo tempo, tão desvalorizada até por nós mesmos, não é? E eu fico pensando, até quando a gente vai sentir essa infame síndrome de vira-latas, cunhado pelo Nelson Rodrigues por ocasião da derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 50? Até quando a gente vai se deixar levar por essa atmosfera de República das Bananas? Tantas máximas que nós aprendemos desde a mais tenra infância, não é? Será que na boca do século XXI a gente ainda tem que pensar que o negócio é levar vantagem em tudo? Que se a farinha pouco, meu pirão primeiro? Que o achado não é roubado? Coisas que nós aprendemos desde pequeno e que vamos levando para a vida. O que é o povo brasileiro, gente? Eu vi uma palestra muito bacana do professor Robson Aleixo outro dia, em que ele dizia que, afinal da Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas, que estava em cima do muro, ele meio que flertava lá com o eixo do mal, né? Até os afundamentos dos navios mercantes na costa brasileira. E aí ele criou, então, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para se juntar aos aliados, né, com voluntários de todas as partes do país, os tais voluntários da pátria. E a primeira missão foi a conquista de um posto avançado nos Alpes italianos, chamado Monte Castelo. Os soviéticos vinham do leste para o oeste, os americanos no sentido contrário, e os pracinhas, como eram chamados, eles vinham do sul, mas ainda sem nenhuma cobertura de nenhum dos lados, né? O monte era guarnecido por uma fortíssima composição nazista. A operação era considerada quase impossível, porque do alto o inimigo via tudo. Se eles subissem de dia, era alvo fácil. Se subissem à noite, nem precisava de nazista, porque o frio matava todo mundo. Pois o parco fardamento era de um país tropical, eles não estavam preparados para o frio alpino, ou seja, eles tinham que começar a subir ao cair da noite, e se até meia-noite eles não tivessem resolvido o problema, era fim de papo. Quando deu meia-noite, eles ainda estavam no meio do caminho e levando porrada. Quando você escuta um tiro, é porque ele não pegou em você, porque o projétil é mais rápido do que o som. A essa altura eles já tinham perdido muitos companheiros e perceberam que estavam numa missão suicida, porque se voltassem dali eles iam tomar tiro nas costas, se subir era tiro no peito. Eles vieram no mesmo navio, vestiam a mesma farda, com as mesmas
insígnias carregadas, não é? Lutando por um negócio que na cabeça deles não fazia o menor sentido. Muita gente estava ali, eles não tinham ideia por que eles estavam lá, nem sabiam direito. E aí eles começaram a conversar, um perguntando, e aí, como é que é? Quem é você? Você é de onde? De onde é que você veio? Eu vim da Bahia. Aí o outro disse, mas eu nunca fui à Bahia. Eu disse, pô, de ver, é coisa linda, meu nego. Você é de onde? Disse, eu sou gaúcho, sou dos Pampas. Que legal, e você? Eu sou de São Paulo, do interior. Você, eu sou de Minas, terra do pão de queijo. Você, Ceará. Você, Pernambuco. Catarinense, olha, depois. Enfim, aquele papo acabou virando uma música. Porque se tem uma coisa que a gente faz de bom aqui nesse país, é música. É o nosso produto exportação. E a música era mais ou menos o seguinte: você sabe de onde eu venho, venho do Morro do Engenho, da selva do cafezal, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Aí vem o refrão. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Você sabe de onde eu venho? De uma pátria em que tenho no bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando o jeito de um enorme coração. Antes do sol rasgar o horizonte naquela manhã, esse monte de gente doida que começou a cantar de madrugada tinha queimado uma bandeira nazista, tomaram o monte, abriram uma das defesas mais difíceis da Guerra da Itália, entraram no navio e voltaram para casa. Nesse dia, eles descobriram que uma guerra de verdade não se faz por ideologia. Não é uma questão de socialismo, de capitalismo, de nazismo e de nenhum outro ismo. O que fez com que eles subissem aquele monte e fincarem uma bandeira brasileira lá em cima era uma enorme vontade de voltar para casa. Não era conquistar porra nenhuma. Eles só queriam voltar para casa. Pessoas de vários cantos desse Brasil de meu Deus, que quando eles tinham os fuzis e metralhadoras apontados para eles só faziam uma pergunta: você sabe de onde eu venho? E essa pergunta que eu queria deixar aqui hoje. O que é isso aqui? Quem somos nós? Onde foi que a gente deixou de ser uma nação a ponto de ter quem queime a bandeira do seu próprio país? De a palavra Brasil ser vista como imagem de uma ideologia político-partidária? Nós contra eles, vermelho contra o verde, o preto contra o branco. Isso aqui é Brasil, pô. É a única coisa que a gente tem. E não é pouco. Nós temos tudo. Commodities, ou seja, minério, grãos, pecuária, água. Água pra cacete. Petróleo, gás, energia. Nós não estamos em nenhuma placa tectônica. Não tem maremoto, não tem uma desgraça de um vulcão. O que nós temos aqui é um povo que se vira nos 30 para levantar todo ano uma festa como o Carnaval, que se mobiliza em massa para mostrar o seu amor por um time de futebol. Um povo trabalhador que, a despeito dos anos de exploração e de maus governos, continua a movimentar esse gigante planetário. Essa é a nossa maior riqueza. E é que estamos aqui, tacando pedra um no outro. A gente é muito mais do que isso.
E esse gigante vai continuar adormecido enquanto não conseguimos responder essa pergunta: você sabe de onde eu venho? Enquanto não entendermos que nós precisamos estar juntos, principalmente num momento como esse. O mundo está cada vez menor, as distâncias estão curtas, a velocidade da informação nos faz sentir cada vez mais parte de uma espécie única. Mas a distração que nos é imposta por cortinas de fumaça, truques de ilusionismo, polarizações, jogos de contradições, exemplos de civilidade comprometidos desde o mais alto escalão até os mais humildes lares, que não nos faz conseguir enxergar verdadeiramente quem somos. É isso. Será que depois de um ano difícil como esse, em que a gente está vivendo essa pandemia, essa loucura, e de onde tanto surgiu demonstrações de generosidade, de acolhimento, mesmo diante de uma guerra, que nós estamos vivendo uma guerra de interesse entre os que deveriam estar cuidando da gente, nós vamos continuar sendo manipulados por esse mecanismo espúrio, sórdidos, entorpecidos por ideologias que só existem para nós, porque para eles não tem ideologia nenhuma. É tudo uma questão de acordo. A cor do dinheiro. Então faz essa pergunta para você mesmo. Quem é você? Quem é você, brasileiro? Quem é você, Macunaíma? Porque não importa só de onde é que a gente vem, mas para onde a gente vai. Não é? Se você gostou desse conteúdo, compartilha. E vamos tentar criar uma atmosfera melhor. Vamos viver o que tem para viver dentro desse espaço que a gente chama de democracia. Mas vamos estar juntos, mesmo com opiniões diferentes, mas fazendo parte de uma nação, de um povo, que é esse povo aqui. Que isso aqui é Brasil. Semana que vem tem mais. Um anzol e um queijo. Um abraço e um beijo.